O mercado financeiro evoluiu e agora nunca foi tão fácil e eficiente ter acesso a grandes teses de investimento. Os ETFs estão revolucionando a forma que investidores montam suas carteiras e como você está aproveitando esse movimento no mercado. Para desmistificar esse mercado, eu trouxe hoje para você umas pessoas que é a referência em ETFs aqui no Brasil. Quem seria, Alexandre Trócoli? VH é nosso grande amigo Bruno Stein, que é especializado em ETFs e sócio da Galápagos. O Bruno, obrigado por ter com a gente hoje, tá? Imagina, obrigado, obrigado vocês pelo convite. É um prazer estar aqui onde tanta coisa acontece, trazendo o mundo do mercado financeiro para o mundo dos investidores, né? Acho que esse é a principal que vocês focam. Então acho que para a gente isso é fundamental, assim. Obrigado vocês. Vai ser uma honra esta conversa. Aguardem, não percam. Olá, sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde junto com o Alexandre eu tenho uma honra de trazer pessoas que são referência do mercado. Gente para compartilhar um pouco da tua jornada e o playbook financeiro com vocês. Hoje o assunto é sobre estratégia e democratização. Nós vamos falar sobre um veículo de investimento que mais cresce aqui no Brasil, no mundo, e é responsável por mudar como as pessoas buscam diversificação nos seus portfólios e acessam teses que antes eram complexas, mas isso a gente vai entrar mais à frente. Para guiar a gente sobre essa conversa, antes de apresentar a pessoa, estou com o Alexandre, tudo bem, Trócoli? Tudo bem, PH? Satisfação grande estar aqui hoje com o Bruno, Boa. que vai nos falar e dar bons insights para a nossa audiência sobre os ETFs, que é acho que é a namoradinha atual do mercado financeiro. Ô, Bruno, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, aqui se tua agenda é super corrida. Para quem não acompanha ele nas redes sociais, vê que o Bruno está em todos os principais eventos, principais rodas de discussão. Pô, se apresenta aqui para quem não te conhece, Bruno. Obrigado, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que o mais legal dentro do mercado financeiro é quando as coisas começam a se tornar realidade, começa a tornar mainstream, que todo mundo começa a usar. Esse sempre foi o meu objetivo dentro do mercado financeiro. Então é muito legal que isso esteja acontecendo agora através dos ETFs. Cara, eu tenho 30 anos de mercado, né? Eu tô aí desde o começo no mundo de asset. Entrei no mercado em 95, em 96 foi quando foram criados a lei, a norma de fundos, né? Não tinha fundos antes no Brasil, então eu tô nessa desde então. E aí, eu tô há 30 anos no mercado e 20 anos no mundo de ETF no Brasil, ou seja, eu tô no mundo de ETF no Brasil desde o começo e sim, existem ETFs há 20 anos no Brasil. Olha, Essa é nem eu uma das sabia essa. essa é uma das questões interessantes. Então, eu acabei me apaixonando loucamente por esse assunto quando eu fui fazer meu MBA nos Estados Unidos, né, e aí lá eu fui fazer em Wharton, na Filadélfia, que é a alma mater do John Bogle, que é Perfeito. o papa aí da gestão indexada, que depois fez a Vanguard, que fez ETFs depois e tal. E esse cara, ele era vivo ainda naquela época, né, e ele dava sempre a primeira palestra de abertura do ano. E aí eu comecei a entender esse negócio. Legal. Achei que eu não ia me envolver muito com isso aqui no Brasil, mas logo em 2004 veio o PIBB, né, e aí daí pra frente, cara, eu sempre tive nesse negócio. Então, sempre basicamente como CLT, trabalhando com ETF dentro dos assets, né, vários assets, né. Eu tenho, vamos dizer, uns 30 ETFs lançados já em 5 casas diferentes e tal. Tá. Insistente, teimoso, né. E aí, como eu falei, quer dizer, e aí eu fui CLT muitos anos, até que no meio do ano passado, eu resolvi que esse negócio estava ficando grande demais, a coisa estava ficando interessante demais, e aí resolvi empreender. E aí achei um lugar ótimo para fazer isso, que foi na Galápagos, que é como se fosse um acelerador aí de negócios, né? O nome faz referência a Darwin, que faz referência à seleção natural, e a gente gosta de entrar em negócios que estão transformando o mercado financeiro. Então, acabou que eu cheguei nesse mundo agora de vez por causa disso, de novo, né, então mas é muito legal. Pô, você é referência nesse mercado. Para quem não sabe, o pai do Thomas e da Helena. E se você fosse explicar, vamos lá para Helena, o que que é um ETF aqui, só para a gente antes de entrar na discussão. Vamos embora.
10, 11 anos ela tem, né, só para Então. dar o contexto. Cara, o jeito mais fácil de falar, eu acho, é o seguinte, o ETF é uma tecnologia, não é um produto. É a melhor forma de pensar. Ele tem os produtos, mas ele não é um produto, ele é uma tecnologia. Então ela é uma forma muito eficiente, transparente, e aí eu, com a Helena, eu poderia usar a palavra frugal, mas ela não ia entender, porque eu brinco que de ETF, né, eficiente, transparente, aí precisava de um F, eu achei frugal, Boa. só que eu acabei aprendendo aí nos últimos Palavra nova meses para que muita gente, né. frugal, cara, se você tem menos de 35 anos, pelo menos, você não tem a menor ideia do que é. Usou. Frugal quer dizer barato, eficiente, descomplicado, né. Por exemplo, a gente brinca, eu às vezes brinco que não tem almoço grátis no mercado financeiro, mas tem almoço frugal. O Boa, almoço frugal é o boa. almoço do ETF, é um almoço simples e barato, né. Então eu viraria para a Helena e falaria: "Olha, é uma tecnologia para você acessar alguma coisa que você já quer de forma simples, barata e eficiente". E tamanho do mercado? Não Eu sei sei que se ela hoje ia entender muito, mas, acho que é por aí. a cara curiosa ia ter. É. Ah, tamanho de mercado, a gente fala que cresce demais, mas eu vi que para o Brasil a gente ainda tá, acho que 1% aí do total de fundos aqui, Essa tem se bom, durante 18 anos eu fiquei esperando que viesse para cá o que tinha nos Estados Unidos, né. que é um mercado de O mercado 20, que 30. começou em 90 e cresceu mais de 20% ao ano todos os anos de Uau, CAGR, né, e hoje ele está com 15 tri de dólares, um de dólar. né, que é mais ou menos 50, 60% da indústria de gestão. Já tem mais ETF que empresa listada, Já talvez. tem muito mais ETF que empresa listada, está em 5.500 agora, ETFs nos Estados Unidos, e no mundo tem 20 tri. Então são 15 tri nos Estados Unidos e 5 tri fora dos Estados Unidos. Então principalmente Europa e Ásia, né, esses países muito determinados e fortes nesse caminho. E aqui na nossa casa, como que a gente tá? Aqui no Brasil a gente está com 120, o último número oficial é 122 bi. Isso parece pouco, mas se você olhar, dobrou nos últimos 2 anos. Então, antes a gente estava ali com 30 mais ou menos, 2 anos atrás, né, e a gente estava com algo como 40, 50 ETFs, hoje a gente já está, chegando perto aí de 240 por Cara, aí, que né, loucura. Já então o pode negócio está passar a crescendo. empresa listada no Brasil esse ano, se bobear. Sim, pode. Se você pegar os filtros de liquidez que dão o Ibovespa, já passou, né, mas aí eu não sei se é mérito dos ETFs ou demérito do número de empresas listadas, né, que a Ah, gente, né, eu acho que tem uma outra questão importante aí na história. Legal. Mas eu acho que, por exemplo, 120 bi, nós estamos falando de menos de 1% da indústria de fundos no Brasil, né, e aí tem um fenômeno muito interessante dos Estados Unidos que vem para cá, que é o maior cliente, o maior investidor em ETFs do mundo, são os gestores de fundos. São os gestores ativos, são os gestores de hedge funds. Por quê? Exatamente pelo que eu falei antes, normalmente, quando existe um ETF daquilo que você quer comprar, ele é a forma mais eficiente, transparente e frugal de fazer isso. Então, quem é um investidor de muita eficiência acaba procurando ETF de uma forma muito forte, Entendi. né. Nos Estados Unidos as pessoas pensam assim, eu falo assim: "Ah, eu quero investir em", vou chutar uma coisa bem diferente, tá, de propósito, ações da Indonésia. Porque o Trump fez lá alguma coisa que favorece a Indonésia, eu quero investir em ações da Indonésia. Primeira pergunta que um americano, seja ele varejo, gestor de fundos, gestor de hedge fund, gestor de endowment, a primeira coisa que ele vai pensar é: tem ETF disso? De ações da Indonésia? Se tem, ele vai lá e compra. Por quê? Porque entre ter a ideia e ter a alocação, o cara consegue fazer isso em minutos. Se o cara quer se posicionar aí nas empresas que mais estão investindo em IA hoje nos Estados Unidos, ele consegue pegar. Consegue em minutos. Ele, na verdade, no caso de IA, ele tem 20 tipos de índice diferentes para escolher qual que ele quer para fazer isso. Porra, tem muitas maneiras diferentes de fazer isso, mas esse é um bom exemplo. E aí o bom dessa história é o seguinte, você consegue começar muito barato e muito pequeno. Então você tá com skin on the game, né, então você tá com risco daquilo ali. Hoje em dia, no mundo de hoje, ninguém para entender uma coisa que não é relevante para ela. Não. Então você tá com ansiedade que você quer investir naquilo. Você investe com US$ 100, pagando 0,2, e aí você vai vendo. Se o negócio é bom, você vai aumentando. A partir do momento que o negócio ficou grande, talvez na sua carteira, vamos imaginar 3, 4%,
Aí você vai parar e fala assim: "Cara, acho que eu vou dedicar mais tempo nisso, deve ter um jeito melhor de investir nisso". Mas foi rápido e barato, você já conseguiu Você operar. está comprando a média, na verdade, né, você vai lá e compra a média, você compra a exposição. Você abre mão de ser o número um de performance daquele assunto, mas também você não corre o risco de ser o último. Então você compra aquilo que você está querendo comprar, entendeu? Se você entende isso, você entende por que que ETF aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos e por que que está acontecendo aqui a partir de 2 anos atrás mais fortemente, e aí tem alguns motivos para isso estar acontecendo aqui agora. Ô Bruno, e me conta uma coisa, você fez no início do ano uma previsão que a indústria brasileira de ETFs chegaria a 1 trilhão antes de 2030. Isso. Você Que o Brasil continua... ia ganhar a Copa. Não, isso Eu, ela não não? fez. Porra, então eu errei. Foi outro Não, não ano. trabalhamos com milagres. Com previsibilidade. Você continua achando isso, que o Cara, Brasil vai atingir ou vai chegar antes de 2030? então, eu acho que eu tô errado, eu acho que eu estava errado, eu acho que vai ser antes. Tem Porra. alguns motivos acontecendo aí, pelos quais eu acho que vai ser antes. O que eu tinha falado é antes da virada para 30, né. Eu tô começando a achar que vai acontecer para a virada de 29. Mas claro, 28 para de 29. 28 para 29, mas eu acho que isso ainda depende de vários fatores, não acho que dá para hoje cravar isso, porque tem muita dinâmica, né. E a outra coisa também é aquela história que eu sempre brinco, né, que no Brasil, o Malan dizia, né, que no Brasil até o passado é incerto, né. Então a gente tem que lidar com o que vai vir. Mas o que é muito bom do ETF, e eu insisto sempre nessa coisa, que o ETF é uma tecnologia. Então, assim, mesmo que aconteça uma mudança qualquer na norma, ou que aconteça uma mudança na dinâmica, que um player novo entre no mercado, a gente sabe que agora está todo mundo entrando, as Sim. assets dos grandes bancos e tal. O mercado, o ETF, ele se organiza para conseguir construir a tecnologia para aquilo que muda a demanda, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre falo que não existe o melhor ETF de todos os tempos, existem as safras de ETF. Faz todo sentido. Então, se eu for montar um ETF agora, vai ser de um jeito. Se eu for montar um ETF daqui a um ano, vai ser de outro jeito. Qual que é a consequência disso? Você precisa lançar produto sempre. Você precisa estar perto da demanda para identificar a demanda, e aí a tecnologia te permite montar ETF de quase tudo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda tem algumas restrições. Faz todo sentido. Então você acha que também nesse jogo ganha quem tem um relacionamento mais próximo aí com o mercado, para É, conseguir ter a distribuição do produto. eu não acredito em montar bons ETFs sentado numa sala fechada usando o Claude ou ChatGPT e fazendo só modelagem. Você tem que ter a rede de distribuição a Tem teu porque favor. não, e tem que começar pela demanda. Entendi. O ETF não cria demanda, o ETF atende demanda. Essa é uma coisa muito importante as pessoas terem na cabeça. Não é porque você montou um ETF de determinada coisa que vai ter demanda para aquela coisa. O que que adianta eu montar um ETF de inteligência artificial no como é que eu vou deixa eu usar sei lá, na Noruega? Cara, não vai ter demanda para isso provavelmente, entendeu? Então eu tenho que começar pela demanda e usar a tecnologia a favor. Às vezes você vai ter demanda e não dá para fazer o ETF, aí o que que você tem que fazer? Não lança o ETF. Não adianta forçar a barra, entendeu? Então é por isso que eu acho que o produto anda e se move tão rápido. Porque na verdade, se você parar para pensar de tudo que a gente tem visto nos últimos anos, por isso que eu insisto na analogia com uma tecnologia, é que ele é muito parecido com uma startup. Então você vai sentindo a demanda e você vai resolvendo aquele problema. E aí você vai pivotando para onde você vai, entendeu? Então montar uma empresa de ETFs, uma gestora de ETFs, para mim, é muito parecido com montar uma startup. Você tem uma ideia de quantidade já de pessoas que investem em ETF no Brasil? Já passou de A gente 1.000.000? já 1.000.000? passou de 1,5 milhão já, passou de Mais milhão do e que meio. ação, de ações. Não, não, são Não, 5. ações É assim, ações tem mais. E hoje em dia tá meio misturado, que você tem lá também o mas Tesouro É. Direto, não sei o quê, fundo então imobiliário. a B3 na verdade deixou de ser uma casa só de ações, né, ela tem a Tesouro Direto, ela tem ETF de renda fixa, ela tá exatamente virando um consolidador de posições de investimento dos brasileiros, o que é uma super vantagem. Agora, me fala uma coisa, só uma curiosidade. A B3 ela tem uma ação dela, que é B3SA3, Certo. que representa Uma parte razoável do uma Ibovespa. parte razoável do E de Ibovespa outros e índices. de outros Perfeito. índices, é um conjunto maior de tudo. Isso, hipoteticamente, não seria
essa ação da B3 não seria um ETF camuflado? Não, não, aí a gente tem que entrar um pouco tecnicamente no que é um ETF. Um ETF aí eu vou tomar licença aqui de falar um pouquinho alguns termos jurídicos talvez, mas é importante porque Vai legendando, a gente vai eu preciso ser legendando você aqui. preciso, né. O que que é um ETF? Um ETF é um fundo listado em bolsa. Isso aí é a primeira coisa que ele é. Eu brinco sempre que pra gente aí para fazer a próxima comentário, eu sempre brinco que nem tudo que termina em 11 é ETF. 11 é o código da B3 que diz: "Fundo listado em bolsa", ok? FII também é, FDIC Fiagro. também é, etc, Fiagro e tal. Então essa eu acho que é a primeira coisa. Eu inclusive fica aqui um recado para a B3, vamos mudar, vamos fazer um número só para ETF. Eu sempre falo com eles quando Vai eu ficar tô rever brincando. vai ficar represen vai Eu ficar re sempre falo, eu sempre falo: "Não, eles já me conhecem, eles já me estão". Mas eu acho que devia ter, assim como eu acho que cada um devia ter o seu, pra gente pra saber vocês até exatamente conseguir qual se que tá identificar. Cada tipo de fundo devia ter o seu mas código. tem motivos técnicos para isso, enfim, mas é uma brincadeira. Agora, o que dentro dos fundos listados em bolsa, qual é a diferença do ETF para o resto, tá? Antes de entrar nisso, só para responder a tua pergunta, aquilo ali é uma ação. O que que é uma ação? Ação é como se fosse um certificado que representa a propriedade de uma empresa. Essa empresa decide quantas ações emitir e quantas ações colocar em circulação. O que que é isso aqui, claramente? Existe um estoque definido não pelo mercado, mas definido pelo emissor da ação e quantas ações vai ter lá. A gente acabou de ver aí o IPO da SpaceX, que eles emitiram um pedacinho pequeno, fizeram todo um trabalho aí para construir o livro deles, Exatamente. né. Então acho que assim, primeira coisa, a ação é um certificado, cara, tem um estoque definido pelo É um emissor. limite de emissão. Se o emissor quiser fazer mais, ele faz, quiser fazer um split, ele faz. Claro, tudo dentro da governança, com a assembleia e tal, mas é mais ou menos por aí. Quando você está dentro de um fundo listado em bolsa, né, aí você tem 2 tipos. Você tem o tipo fechado, fundo fechado listado em bolsa. Fechado por quê? Porque tem um número finito de cotas. Esse é o FII, é o FIDIC, e FIAGRO e etc. Pode emitir mais? Pode. Se o emissor quiser fazer um follow-on, ou se ele quiser fazer um buyback, ele faz uma operação e faz. Mas ele faz isso eventualmente, ok? O ETF, ele é um animal diferente. Por quê? Porque ele é um fundo aberto listado em bolsa. Então, ele emite cotas todo dia, obrigatoriamente, se tiver mais gente comprando do que vendendo no secundário, e ele resgata cotas obrigatoriamente, se tiver mais gente vendendo do que comprando. O gestor é passageiro dessa brincadeira. Né? Por isso, e isso tudo que a gente está falando aqui, uma pessoa para usar um ETF não precisa entender. Né? É que aquela história que eu sempre falo, né? O que um ETF faz é muito simples. Te dá acesso a uma coisa que você já quer. Como ele faz é um pouquinho mais complicado, que é o que a gente está explicando aqui, mas é bom entender para ter confiança. É que nem a primeira vez que você foi entender uma debênture, que nem a primeira vez que você foi entender um CDB, primeira vez que você foi entender um tesouro direto. Você precisa pela primeira vez sentar e entender. Perfeito. A partir daí é uma tecnologia, ETF é ETF, né? E ele vai servir para o que você quiser. Daí para frente você só precisa olhar a taxa e índice. Mas aí voltando aqui, que eu acho que essa explicação é fundamental, tá? Por que que isso é muito importante? Porque a gente sempre fala assim, a liquidez de um ETF, se você pegar uma ação que negocia R$ 1 milhão por dia e você tentar passar uma ordem de R$ 500 mil, existe uma regra no mercado que você não pode negociar mais do que 20% da liquidez, senão você mexe no preço da ação, né? No ETF isso não acontece. Você vê ETFs que negociam 2, 3, 4, R$ 5 milhões por dia, que de vez em quando passa um dia que ele negocia R$ 300 milhões. E não acontece nada com o preço continua no patrimonial. Por quê? Porque a cesta do ETF tem liquidez que comporta os 300 milhões. Então, o formador de mercado que faz preço aqui, diferentemente de outros formadores de mercado, como formador de mercado de ação, como formador de mercado de FI, como formador de mercado de FDIC, que estão tentando formar mercado numa coisa que tem uma oferta limitada, aqui ele tem uma oferta quase que ilimitada. Ela não é ilimitada, mas ela é dada pela cesta, né? Mas ele realmente atua no mercado, Mas ele tá? realmente atua, porque ele serve aqui e imediatamente faz o hedge com aquilo que é o equivalente. Então isso explica por que que um ETF, por exemplo, nunca vai operar fora do par. O ETF não acontece como o fundo imobiliário.
Um dia está 70, no outro dia está 60, no outro dia está 80. Se isso acontecer, ele não é um ETF. Então o ETF precisa ter essa arbitragem, o nome técnico é arbitragem perfeita entre a cesta, que é o primário, e a negociação das cotas, que é o secundário. Para ele respeitar sempre o índice. E aí ele está sempre dentro do índice, e aí ele vai ajustando a cota, e aí o que é muito legal é que, assim, o pessoal fala assim: "Ah, vamos", às vezes eu recebo coisas do tipo: "Ah, eu tenho aqui uma cesta de papéis de crédito sem liquidez, vamos fazer um ETF que vai aparecer a liquidez". Não vai, porque você lembra que eu falei no começo? Você pode fazer ETF de quase tudo, só que tem 2 regrinhas que são muito importantes: tem que estar em mercado organizado e tem que ter liquidez. Se o que está dentro do índice, que é o que está dentro do ETF, não tem liquidez, Imagina. não vai funcionar. Uma honra. Então é só uma questão técnica aqui que eu acho que é fundamental para você entender o poder desse instrumento. Se você entende isso, imediatamente fica claro para você por que que em 40 anos nos Estados Unidos eles inventaram 50.000 maneiras diferentes de usar ETF, E não que pararam. é basicamente o que está começando no Brasil agora. E quando você fala que o ETF não é comprado, ele é vendido, o que você quer dizer com isso? Não, ao contrário. O ETF Não. não é vendido, ele é comprado. Ele é comprado. ETF é comprado e não vendido. Isso aí. Cara, o que eu quero dizer com isso é que o ETF, de forma geral, ele já parte de uma demanda que existe, então a pessoa não precisa ser convencida de que, por exemplo, investir, em inflação do governo é necessário, é que ela quer. Ela já quer isso. Ela acha o ETF e ela compra. E a outra coisa que está embutida também nessa questão é o fato de que o ETF, por ter uma taxa de administração muito baixa, ele não paga rebate, não paga comissão de vendas, né? Então eu brinco que ele é comprado, na verdade, Mas tem e IR. não vendido. Ele tem o IR, que é melhor do que as outras alternativas de Não é aquela investimento em renda tabela fixa. progressiva. Não, não é a regressiva, não é. Bruno, para esclarecer até para a nossa audiência, Uhum. que muita gente não investe tanto em ETF porque não conhece. Certo. Qual é o risco que tem em se investir em ETFs? O risco que o ETF tem é o risco do índice. Então, se você investir num ETF que compra Bitcoin, o risco é de Bitcoin. Se você investir num ETF que compra LFT, o risco é de LFT, papel pós-fixado do Tesouro. Então, o risco que está dentro do ETF é o risco do índice. Essa eu acho que é a É o primeira coisa. ativo do índice. Por isso que eu falo que é uma tecnologia, não é um produto, porque você pode ter ETFs de muitas coisas diferentes, né? No Brasil, o que está sendo muito vendido, muito comprado, é o ETF de renda fixa. Então, o risco desses ETFs é baixo. Mas tem risco, continua Não, tendo risco. tem o risco. Você está comprando uma alocação que que você já queria comprar, ele tem risco, né? Claro, o ETF não tira o risco do investimento. Ele tira o risco de você pagar caro, ele tira o risco de você pagar, seja caro via taxa de administração, seja caro via corretagem, seja caro via spread, né? Via o preço de compra e venda. Então, ele é muito bem arbitrado. E o que eu acho muito interessante do ETF é que ele é o mesmo veículo que o escritório, né, o single family office, o escritório que cuida de uma família bilionária compra, é o mesmo veículo que alguém, pessoa física, É. compra com R$ 100 na B3. Então você está ali no mesmo lugar, o preço sendo formado na sua frente, ali na pedra, né, que a gente chama, na negociação compra e venda, e você está vendo aquilo ali acontecer na sua frente. Então você tem uma sensação e uma percepção e uma realidade de transparência, de justiça de preço e tal, infinitamente maior, né. Então é um instrumento muito mais democrático e é um instrumento, inclusive, que os reguladores gostam muito, porque ele faz uma coisa que o regulador gosta, que é, ele faz uma descoberta de preço. Então se está negociando ali, tem o cara de R$ 100, tem o cara de 1 bilhão, tem o cara de 100 milhões, tem o cara de 10 bilhões e está negociando pelo mesmo preço, aquele preço justo. Acho que essa democratização de estratégia é muito legal. Não, é Porque você muito fala, uma mesma isso aí. estratégia você pode pensar que o cara fala: "Putz, super complexa", vai ter acesso a João e Maria que querem colocar aqui $500, $100, vão ter acesso. Democratizou o investimento. Sim. E outra coisa que você permite, hoje um alocador que cuida do dinheiro de uma pessoa física que tem R$ 50.000,
Como o investimento mínimo do ETF é R$ 100 de forma geral, tem alguns até que é 25, 50, tem uns que é 100, outros que é 200, sei lá. Mas o que que você consegue fazer? Você consegue fazer uma carteira tendo, não vou nem falar de R$ 50.000, vou falar de R$ 10.000. Você com R$ 10.000 consegue fazer uma carteira diversificada, sem pagar mais por isso como você tinha que fazer antigamente. Então, eu diria que até menos, com R$ 2.000 você consegue fazer uma carteira que tem renda fixa Supervalores. Brasil, que tem ações americanas, que tem criptomoeda. Você consegue fazer isso com a certeza de que você está pagando o preço institucional Porra, para comprar, Então, com esse entendeu? risco aí que você comentou, eu entendo que um ETF de índice de uma letra do Tesouro Nacional, ele não tem risco. Ah, tem o risco da é. letra do Tesouro Sim, Nacional. mas é mínimo. Não, ele tem depende, né, que risco você está falando, mercado, liquidez, crédito. Mercado, mercado. Depende da duração, né, do duration dessa LTN, né. Mas sim, é o risco do título, não tem o ETF não coloca, nem tira, nenhum risco de mercado adicional naquilo que você está comprando. Ele te dá o que você quer, né, você tem que saber o que você quer. Aí essa é uma questão importante, né, cuidados para comprar um ETF. Saiba o que você quer antes, porque a hora que você comprou você é passageiro. O gestor é passageiro. Quando eu monto um ETF, Hoje no Brasil aqui é 100% passivo, 100% indexado que a gente chama, indexado, né? só para o passivo É. passivo dá a percepção de que não dá para fazer gestão ativa com ETF indexado, e dá. Comprar, entrar e sair de bolsa, pode fazer o que você quiser. Mas enfim, Sim. é um detalhe que a gente semântico que a gente só gosta de botar. Mas então você hoje eu sou passageiro hoje. Eu, por exemplo, montei um ETF de NTNB, duration constante. Não, esse eu não posso falar ainda. Eu montei um ETF de pré-fixado 3 anos, tá. A partir do momento que eu lancei o índice, lancei o ETF, eu sou passageiro dele. Eu não posso achar que tem um jeito melhor de fazer. É o jeito que eu já defini que é para fazer, entendeu. Por isso que é uma discussão interessante. Você passou rápido aqui, mas todo mundo associa ETF a ações e tem renda fixa. Perfeito. Fala do pós-B11. Eu acho que é super legal, até como composto na carteira do Boa, investidor. vamos lá. Eu acho que assim, primeira coisa que eu tenho que falar do pós-BO eu primeiro, quando eu falo de ETF, eu não gosto de falar só dos meus ETFs. Eu acho que isso é a gente que está em ETF tem quase como obrigação moral De aumentar o de mercado. falar de todos os caras. Então eu sempre que eu tenho alguma coisa boa para falar de alguém, eu falo. Quando eu não tenho uma coisa ruim para falar de alguém, eu prefiro não falar. Mas então a primeira coisa com relação ao pós-B11, quem inventou esse mercado foi uma empresa chamada Investo, que fez aí foi pioneira aqui no mercado, o fundador, que é um brasileiro, que o Isso. cara começou do zero, uma startup e tal, fez um trabalho maravilhoso. Foi vendido há 2 anos para a Vaneck, que é uma das grandes globais e tal, e ele fez um trabalho de desbravar muito legal. Então, Na educação, começando desbravar, isso é. começando aqui dando mérito, né. Aí o que que eu fiz? Ele lançou esse produto dele em 2024. Eu fui lançar o meu business de ETF agora em 2026. Aí o que que eu fiz, cara? Eu olhei e falei: "Cara, vou como é que eu otimizo agora comprar título público federal com o mínimo de volatilidade possível, pagando a alíquota menor possível?". Essa era a função A que eu premissa é tinha sempre. que otimizar. E aí eu otimizei através do que eu fiz no pós-B. O que que eu na Galápagos, a gente sempre pensa o seguinte: tem várias maneiras de você pensar uma prateleira de ETFs, tá. Você pode pensar assim: "Ah, quais são todas as classes de ativo que eu quero para montar uma carteira? Ah, eu vou ter ETF de tudo isso aqui". A gente escolheu outro caminho. A gente escolheu um caminho que é o seguinte: eu, para fazer um ETF, eu respondo a 3 perguntas. Eu sou o primeiro a lançar? Se sim, eu vou. A outra pergunta é: consigo fazer um índice melhor do que já existe? Se sim, e eu só preciso de um sim, tá? Se sim, eu faço. Se eu tenho um não para esses 2, eu não fui o primeiro, eu não consigo um índice melhor, eu ainda vou na terceira, que é: eu consigo fazer mais barato? Essas são as 3 coisas, porque, cara, eu acho que você precisa ter o ETF, ele é uma coisa meio do tipo, o melhor ganha, né, o mais eficiente, o melhor, em geral, ele pega toda um movimento daquela demanda por aquela classe de ativo. É, você vai acabar pesquisando, né, pela estratégia, vai ranquear e Isso aí. Falando do pós-B, que é o e inclusive aqui me dá um gancho para o seguinte, quer dizer, o que um ETF faz tem que ser muito simples de explicar.
Eu costumo brincar que você precisa poder conseguir explicar um ETF em 4 letras, que é o código de negociação, que é o pós-B que você falou. Então o pós-B, P-O-S-B, que a gente fala pós-B, ele tem pós e B, né? Essa é uma das vantagens do ETF. Inclusive em reunião que eu tenho com clientes de clientes meus, eles viram para mim e falam assim: "Cara, finalmente um produto de investimento que eu consigo entender no nome o que faz". É surreal isso, né? Cara, e isso é muito mais poderoso do que as pessoas imaginam. Isso dá confiança, porque o ETF é listado na B3, é regulado pela CVM. Se tá no nome o que ele faz, tem num momento onde o brasileiro, cara, precisa buscar confiança. Então, isso é muito mais poderoso do que a gente imagina, entendeu? Então, acho que essa é uma primeira coisa. Então, o pós-B, ele faz pós e B. Ele compra 92% pós-fixado, 8% inflação. Esse mix, se você parar para pensar, vamos lá. Hoje, eu falei que o ETF é uma tecnologia que atende uma demanda que já existe. Todo mundo praticamente tem LFT e LTNB, sim, na carteira, tá? Então, primeira coisa, existe demanda por esse negócio. Segunda coisa, como que as pessoas compram isso hoje em dia? Elas compram através normalmente do Tesouro Direto, vai, é o jeito mais eficiente. Tesouro Direto, para quem não sabe, você paga 0,20% ao ano para a B3, tá? Então, o ETF de renda fixa, esse pós-B, ele tem taxa abaixo de 0,20, então ele é mais barato, tá? E aí ele tem uma outra questão importante, que é o seguinte, cara, qual que é o tratamento tributário desse negócio, né? Então aí entra uma das grandes vantagens do ETF. Então o pós-B, o que que ele é? Eu montei um índice que tem o melhor Sharpe, para eu não dizer que é o melhor, né? Porque o melhor é subjetivo. Eu posso dizer que é um índice que tem o melhor Sharpe entre o mercado agora está chamando esse tipo de ETF de Smart Selic, Selic inteligente, né. Ele tem o melhor índice de Sharpe entre os índices, Legal. né. E ele, além disso, ele é mais barato do que os outros, então ele custa 0,15, que é empatado mais barato aí com os outros, se você for olhar no regulamento taxa máxima e tal, que tem algumas coisas no ETF também que às vezes as pessoas não escrevem exatamente 100% da informação. Mas aí melhor do que isso, porque eu falei: "Cara, eu consegui fazer um índice que eu acho que é melhor". Além disso, eu não fui o primeiro, eu fiz um índice que eu acho que é melhor, e aí eu falei: Barato. "Cara, eu vou mexer em preço também, porque eu quero fazer barulho". Você é uma pessoa muito boa aí de marketing, né, a casa aqui funciona muito bem nisso. O que que eu falei? Falei: "Cara, para eu ter o tipo de exposição que eu preciso em influenciador, em mídia espontânea, etcétera, não sei o quê, cara, se eu fosse comprar essa exposição, também não seria espontâneo, mas se eu fosse fazer mídia disso, ia custar uma boa grana, porque já, né, já tem outros que fizeram primeiro do que eu. É o que eu resolvi fazer. Falei, cara, vou fazer uma coisa que lá nos Estados Unidos se faz muito. Falei, vou fazer taxa zero até nos primeiros 9 meses do fundo. E aí, e quando eu falo taxa zero, como eu uso prestadores de serviço que não são da Galápagos, é taxa zero, eu tenho que pagar para Sim. poder falar isso, né? Mas o que eu pago é muito menos do que eu precisaria pagar em termos de marketing para ter a exposição que eu tenho, Bastante vantajoso. né. Então o que que é o pós-B? Respondendo a tua pergunta, o pós-B é uma coisa, é uma tecnologia que dá acesso a uma combinação de 92% LFT com 8% NTNB 60, tá, com a menor taxa do mercado e zero até dezembro, né. E aí o que a outra coisa que eu acho é o seguinte, uma Com outra liquidez, né? com liquidez com liquidez da sexta, que é LFT, Sim. ou seja, é muita liquidez, né. E aí a outra coisa que eu sempre falo é que ainda tem uma outra vantagem muito interessante, que é o seguinte, a partir do momento que eu montei o ETF e listei, ele está negociando na B3, o que que acontece imediatamente? Ele está à venda em todas as plataformas. Então qualquer um que tem ou uma conta corrente ou uma conta em corretora, ou seja, qualquer um, puxa o seu app, do banco que for ou da Dá um corretora que clique, tá? for, entra lá na parte de investimento, tem a lupinha, coloca pós B11, tem que pôr o 11, pós B11, ele consegue comprar ou vender a partir de R$ 100. Sem UF, sem come cotas, tabela de Então, Ou seja, aí é uma 15%. forma mais barata dele comprar Tesouro Direto. é isso. Em outras palavras, Outras palavras. eu só não posso falar isso totalmente, porque essa combinação de 92,8 não tem do Tesouro Direto, você teria que fazer essa combinação. E aí entra uma outra questão que é a vantagem tributária.
né? O ETF de renda fixa, ele não tem IOF de curto prazo, ele não tem come cota, como tem os fundos mútuos tradicionais, e ele tem uma alíquota única que não é a regressiva, ele tem uma alíquota única desde o primeiro dia. A grande maioria dos ETFs de renda fixa tem alíquota de 15%. Isso é importante olhar. Alguns têm 25%, tá? E os de 25% são normalmente para pessoa jurídica que compensa a tributação. Entendi. Mas a grande maioria, esses Smart Selic, todos eles são de 15%, tá? Esse de 15%, isso tá tem que estar na lâmina, tem que estar no todo gestor de ETF precisa fazer um site onde tem as informações obrigatórias do ETF, e lá tá a tributação. Então é muito tranquilo de ver isso aí. Agora, o mais legal é o seguinte, você para pensar, quais são as maneiras de alocar em renda fixa no Brasil hoje? Tesouro direto, vamos lá, tem IOF, certo? Perfeito. A taxa vai ser Tem a 0,8. taxa de 0,20, a alíquota regressiva começa em 22,5, depois de 2 anos cai para 15, ok? E aí tem uma outra questão que é o seguinte, o título vence. Quando ele vence, você é obrigado a pagar imposto. Perfeito, tá? Aí você vai para os fundos mútuos. Ele tem IOF, tem come cota, tem alíquota regressiva. Ele não vence. E a taxa de administração, em geral, é acima de 0,20. Sim. Aí você tem os títulos na tesouraria, que os investidores maiores compram, né? Ele tem IOF, tem alíquota regressiva, ele vence. E você paga o bid and ask, você não paga uma taxa de administração, você paga o bid and ask, né? O compra e venda. Aí você vai para o ETF de renda fixa. Ele não tem IOF, não tem come cota, alíquota de 15. 15 a partir do primeiro dia. E ele ainda não vence, então os títulos vencem lá dentro, mas o ETF não vence. E liquidez demais. Então se você ficar 20 anos com esse negócio, você não vai pagar imposto. Outra coisa, cupom das NTNBs, ou cupom dividendo de uma ação, cai dentro do ETF, não tem resgate, se for de acumulação, que é a maioria, ele praticamente os de renda fixa todos, né? Você já vai fugir da tributação Ele de não tem a dividendos. tributação do cupom, né, no caso do cupom. Então, assim, ele é um produto, na minha opinião, quase perfeito para alocar em renda fixa. Por que eu falo quase perfeito? Porque ele tem duas questões muito importantes que você precisa olhar. Três questões, na verdade, que você tem que olhar, né? Primeiro, ele negocia no mercado de bolsa, no mercado da B3. Então, você só consegue comprar ou vender entre as 10 horas da manhã e as 5 horas da tarde. Não é como Aperta um botão aí. não é como um tesouro que é 24/7 ou alguns CDBs de banco, etc. Então isso é uma questão importante. Para que tipo de dinheiro vai estar lá? É lá que eu vou chegar. A segunda coisa que ele tem é que ele tem algum nível de risco de mercado, porque você é obrigado a comprar pelo menos 8% em B para chegar na alíquota de 15. Se você tiver um ETF só de LFT, por exemplo, ou só de pós-fixado, você vai cair numa alíquota de 25. Perfeito. Tá? Então ele tem algum nível de risco a mais, porque você está comprando Sim. inflação. Então, qual é a consequência disso? Ele não serve, na minha opinião, para o dinheiro de 60 dias. Tá? Então, o que eu faço com o meu dinheiro, por exemplo, de renda fixa? Cara, dinheiro até 60 dias eu deixo no CDB do banco. Por quê? Porque eu tenho um filho de 4, tenho o Thomas e tenho a Helena. Qual é a chance, tendo o Thomas e a Helena, de às 7 horas da noite do sábado, do nada eu ter que passar um Pix? Enorme, certo? Enorme. Eu digo não bastante para eles, mas, cara, de vez em quando você tem que fazer alguma coisa, né? Então, eu preciso baixar. Então, esse dinheiro tem que estar no CDB, Concordo. certo? Então, não é para. Eu falo assim, reserva de emergência Não é aqui. não é no ETF de renda fixa. Não é nem nesse pós-B, nem em nenhum, na minha opinião. A não ser que você queira pagar 25 de imposto, que aí não vale a pena. Aí é melhor estar no CDB, que é 22,5 no pior cenário, Perfeito. né? Tudo bem, tem a questão do IOF de curtíssimo prazo, mas, cara, vamos lá. Tem a questão da 30. conveniência, né? Agora, qualquer dinheiro que você consegue ter a quase certeza de que vai ficar parado mais de 60 dias, é uma Vai. opção. Você, na verdade, está comprando uma opção de graça. Porque se ficar 90 dias é melhor, se ficar 180 é melhor, se ficar 360 é melhor,
Se ficar 5 anos é muito melhor, se ficar 20 anos é maravilhosamente melhor. E até novembro nem taxa tem. Até novembro, no caso do pós-B, é taxa zero de administração. E aí tem uma outra coisa que é o seguinte, cara, assim, você hoje comprar LFT a que taxa? 14? Deve tá 14. 14 Meio. e meio, né? Beleza, topo. Você comprar NTN-B 60 que tá, sei lá, 7,8, você acha esse um investimento bom nos próximos 5 anos? Cara, assim, é ridículo. Então, assim, na minha opinião, existe uma se a gente acredita, né, que o Brasil não tem como piorar a situação de renda fixa, de taxas, né, eu tenho uma visão que o Brasil ou vai começar a fazer a coisa certa em algum momento e cai a taxa de juros, ou a taxa de juros vai cair por absolutamente falta de atividade econômica, Exato. Mas aí tem que cair. Tem. né, de algum jeito, ou a inflação, alguma coisa aí vai ter que ajustar, né. Também acho. Então para os próximos 3 anos É por é competência ou meio que incompetência vai cair. vamos lá, não é o almoço grátis, mas é o almoço frugal. Inventei essa agora. Ô, Bruno, e você acha que os ETFs com o crescimento tão rápido que está tendo no Brasil e sua previsão aí para os próximos 5 anos, esses fundos, os ETFs, eles podem substituir os fundos tradicionais ou eles podem conviver? Não, eu tenho a visão seguinte, minha visão aí tem 2 partes. Primeiro, o que está acontecendo hoje, na minha opinião, é uma migração de ativos de renda fixa direto para dentro de ETF. Eu não acho que é uma migração tão grande ainda de fundos, de renda fixa para ETF. Pelo simples fato de que a maioria do dinheiro nesses fundos de renda fixa, renda fixa, tá, não estou falando de gestão ativa, multimercado, falando de renda fixa. O dinheiro que está lá é um dinheiro de circulação, dinheiro entra e o dinheiro sai, né. Eu trabalhei alguns anos no Personnalité, no Itaú, e a gente sempre falava que lá, o movimento, por exemplo, a captação líquida do Personnalité num determinado mês era de não é o número real, tá, mas era, sei lá, 2 bi de reais. Sabe quanto era os aportes e os resgates que davam uma captação líquida de 2 bi? Era 30 e 28, era nessa magnitude. Então, assim, tem muito dinheiro entrando e muito dinheiro saindo, Porra. né. Então eu acho que o que está acontecendo agora é uma transferência do título de renda fixa numa posição mais estrutural para dentro dos ETFs de renda fixa. Então acho que primeira coisa, e quando você olha nos Estados Unidos, as migrações elas não são dos fundos para os ETFs, elas são dos ativos para os ETFs. Então nos Estados Unidos começou no mercado de ações, o pessoal deixou de comprar ação direto, começou a comprar ETF de ação. Depois ele deixou de comprar título de renda fixa direto, começou a comprar, ETF de renda fixa. E aí mais para o final, mais recentemente, é que o pessoal começou a sair de tudo para comprar ETF, inclusive fundos tradicionais. E até isso ajuda a explicar por que as assets de ativo de fundos tradicionais demoram para perceber o que está acontecendo, porque elas não estão tomando resgate, o fluxo lá não muda. Entendi. O dinheiro está vindo de outras coisas, está vindo dos ativos direto, tá? Isso é uma coisa. A segunda coisa, que é talvez aí um dos elefantes na sala, que é o seguinte: a gestão indexada de ETF, ela não mata a gestão ativa. Ela mata a gestão ativa ruim, né. Então o pessoal fala: "Ah, vai acabar o 2,20". Eu falei: "Cara, não. Se o cara for Se o bom, ele cara vai. é bom, ele pode cobrar 3,30". É isso aí, concordo contigo. Só que a maioria não é. E aí não sou eu falando, é a Standard& Poor's naquele estudos PIVA que eles fazem no mundo inteiro, quer dizer, o John Bogle da Vanguard fala isso desde 1950. E o cara tem que ser muito bom pra fazer jus a uma remuneração Eu acho tão que até acima, né? tem gente que é muito boa, mas onde? Eu acho que para mim a questão é o seguinte: não é só que o cara tem que ser bom. Eu acho que o que vai acontecer com a gestão ativa no Brasil é o que aconteceu com a gestão ativa nos Estados Unidos. Ela sai daquilo que tem muita liquidez, onde não tem muito como você descobrir uma coisa nova que vai afetar o preço, Ok. e ela vai para aquilo que tem menos liquidez. Ah, entendi. Então ela vai para quê? Uma estratégia mais segura, se for Ela vai você. para private equity, ela vai para risco de crédito estruturado. Faz todo Ela sentido. vai para ações small caps, micro caps, etc. Então, ainda mais num mundo de informação como a gente tem hoje, fica cada vez mais difícil
você encontrar algo que ninguém sabe se essa informação é pública. Onde que a informação não é pública? Quando você origina um deal diferente, quando você vai buscar uma estruturação diferente, quando você faz uma coisa diferente. Então, o que eu acho que vai acontecer na indústria de gestão ativa aqui é que ela vai depurar Faz todo sentido. e ela vai se especializar. Vai buscar algo mais. E inclusive, cara, tem um produto novo que aparece para gestão ativa no Brasil, que já começa a ver gente fazendo, né, que às vezes que isso pode estar dentro de um fundo ou não, que é o seguinte, que é fazer a gestão usando ETF. Então, o gestor ativo é o maior cliente de ETF no mundo. Por quê? Imagina um gestor de um fundo ativo nos Estados Unidos. Vamos pegar um exemplo até mais próximo. Pega os multimercados aqui no Brasil. Esses multimercados no Brasil, todos praticamente investem no exterior. Eles têm pelo menos 20 até uns 40, 50 ali no exterior, tá? O que esses caras fazem? Eu sei como eles fazem, porque na Galápagos a gente tem gestão ativa. Sabe como eles fazem? Eles mandam o dinheiro lá fora numa conta de Prime Broker, do fundo, tudo certinho. E o que que eles compram lá fora? ETF. O cara, eu quero fazer uma posição em cobre. O cara compra ETF. Quero fazer uma posição em ouro. O cara compra ETF. Quero fazer uma posição em Bitcoin. O cara compra ETF. Melhor do que ele querer montar Quero uma fazer uma posição em complexidade. Hyperliquid, que é aquela bolsa nova, que é um Sim. token e tal. Tem ETF disso já. Aí eu volto naquilo que eu falo. O meu gestor de multimercado lá, ele olha e fala assim, puta, tô pensando em fazer tal coisa. Qual que é a pergunta que ele faz? Tem até. Tem ETF disso? Se tem, ele começa por ali. Aí se aquilo começa a virar uma posição grande, ele pode tentar fazer uma coisa diferente. No caso lá das ações da Indonésia, talvez a partir do momento que esse negócio vira relevante, ele fala, cara, vou fazer stock picking na Indonésia. E há 5 anos aqui era COI, né? Só tinha o COI para o Brasil. Para que tipo de coisa? Se você quisesse fazer um investimento em operações É, da Ásia, alguma Para coisa. varejo, sim. É. Não, tinha alguns fundos que compravam, sempre teve alguns fundos que compravam. Mas Você com o tinha, varejo. falando de novo de quem fez no começo, né? A XP fez a família Trend lá atrás. A trend, é E verdade. ela É fazia verdade. bastante isso. Ela fazia bastante isso. Ela trazia os melhores gestores ativos lá de fora. Até trouxe alguns ETFs lá de fora nessa época, né? Por exemplo, quando eu estava na BlackRock, a gente fez um ETF aqui que comprava o ETF de S&P da BlackRock lá fora, em 2014, que é o IVVB11. É o mais usado hoje para S&P, inclusive. Então, é por isso que eu volto sempre naquele começo, cara. É uma tecnologia, não é um produto. O que você tá... E aí você começa a entender porque esse troço cresce tanto e meio que não parece que não tem limite. Conforme você for inventando maneiras de jogar mais coisa para dentro do ETF, o ETF vai continuar crescendo. E o que aconteceu lá nos Estados Unidos acontece aqui num timing diferente, com certeza, mas. Eu fiquei 18 anos esperando isso. Eu acho que sim, acontece, mas uma coisa muito importante é aquele conceito das condições necessárias. É. E uma condição é suficiente, sozinho, mas você tem as condições necessárias sem as quais não acontece. Então, aí tem uma história boa. Aí tem uma história boa que é o... Quando eu estava na BlackRock, eu tive uma oportunidade muito ímpar, cara, eu fiquei 6 anos lá e nesses 6 anos, eu fiz 5 ou 6 roadshows com o Larry Fink, que é o fundador, né? E eu sempre brinco que era o roadshow para ele decidir se ele ia assinar o cheque do ano seguinte ou não, do escritório. Fica uma brincadeira, porque a BlackRock, na verdade, toda vez que entra num país, não sai, né? Mas aí o que era muito legal disso aí é que eram 3 dias, normalmente um dia São Paulo, um dia Rio, um dia Brasília, onde sabe aquela brincadeira de você, eu queria ser a mosquinha na parede? Eu era a mosquinha na Você parede. estava lá ouvindo. Porque eu participava do briefing anterior da reunião, eu agendava as reuniões, briefing anterior, eu via a reunião e depois o debriefing do Larry do que ele viu na reunião. Cara, eu fiz isso 6 vezes, vezes 3, 18 vezes. Cara, e nós estamos falando aqui de reuniões do Larry com o Benchimol, com o Setúbal, com o Esteves, com o Dilma, com o Luciano Coutinho, com o Joaquim Levy, com o Tombini, com o Ike, Gerdau. Estamos falando desses caras todos, né? Então eram coisas muito legais. E ali a pergunta que o Larry queria sempre responder para o business da BlackRock era quando que o ETF vai explodir no Brasil. E ali eu aprendi. Então nós estamos falando aí, a última vez que eu fiz essa viagem foi em 2015. Então em 2015 eu já sabia quando o ETF ia acontecer, né? Que eram 2 coisas que tinham que acontecer necessariamente.
porque eram as coisas que aconteceram nos Estados Unidos e que aconteceram nos vários outros países onde o Larry viu os ETFs se desenvolvendo. E a primeira coisa é, você precisa ter o ETF da principal classe de ativo do país, ou seja, a demanda que a pessoa já tinha. O ETF daquilo tem que ser a forma mais eficiente e barata de você se expor aqui. A No pessoa começa Brasil, a testar o produto, começa a desmistificar. é porque a pessoa tem que parar para entender o que é um ETF pela primeira vez. Ninguém para entender o que não tem benefício. Faz total Você sentido. não resolve um problema grande seu, você não vai parar. Então, o que eu acho que está acontecendo com o ETF de renda fixa é isso. Renda fixa sempre foi o principal no Brasil. A gente só conseguiu fazer um ETF de renda fixa bem montado, com clareza tributária e não sei o que lá, em 2024. Não por Super recente. acaso Super recente. começou a explodir em 2024. As pessoas começaram a achar, ah, pô, aquilo que eu já queria fazer é melhor fazer por aqui, né? Claro que num país como o Brasil, com o ruído publicitário, com toda a informação e tal, alguém tem que gastar dinheiro, demora um tempo, né, para você Mas trazer também essa quando informação. acontece, ele vai Mas quando exponencial. acontece, a coisa vai exponencial. E eu falei de 2 condições, então essa é a primeira, mais importante, que é uma condição de oferta, né, ou seja, a indústria de ETFs até 2024 não tinha um bom produto. Tão Total. simples quanto isso, culpa da indústria, não tem nada a ver com o mercado. O mercado estava Não indo. tem nada a ver com o mercado. Eu brincava na época da BlackRock, que a gente tinha só ETF de ações, que a gente era líder do produto que ninguém queria, que era ETF de ações. Por quê? Porque ações, cara, era uma coisa limitada no Brasil, né. Aí eu vou na segunda derivada, que é o seguinte, que é uma variável de demanda ou de distribuição, que é o seguinte, o Larry sempre falou isso, ele falou: "Cara, enquanto não tiver no Brasil uma massa crítica mínima de alocadores, assessores trabalhando em fee-based, ou seja, sendo remunerado pelo cliente, Ele não vai ofertar esse produto. ele nunca vai oferecer esse produto. Só que você não precisa ter 100% da indústria de alocação em fee-based. Você precisa ter uma massa crítica mínima Faz todo sentido. de uns 10%, Alinhamento de interesse. e aí você consegue construir produto, por isso que a gente está chegando em 250 agora. E cara, daqui até o final do ano, nesse momento, se você quiser, você faz uma carteira inteira de ETFs tranquilamente. E aí o jogo muda. E aí o jogo muda de várias maneiras. Quando você começa a usar, você começa a perceber as vantagens. E aí quando você, por causa de uma vantagem tributária clara na classe de ativo que todo mundo já quer, vai usar ETF, a pessoa entende o que é um ETF. E aí um ETF é um ETF, pode ser um ETF de renda fixa, Sim. ETF de cripto, ETF de ações, ETF de seja lá o que for. E aí o mundo vira, entendeu? E isso aí aconteceu quando? Em 25, a questão do fee-base. Então, assim, e se você olha, mais legal do Legal, né? Você acompanhou toda essa jornada aqui do. acompanhei de perto, eu sabia que Legal essa pra coisa ia cacete. vir. E o mais legal é o seguinte, quando você olha para os Estados Unidos, em 90 começou. O que que era em 90? Vantagem tributária clara na classe de ativo que mais interessa. Em 2000, aí de 90 até 2008, o que vendeu foi isso, loucamente. Em 2008 aparece uma coisa nova que é a subprime. Já teve a subprime, que é uma crise de confiança bancária e tal, não sei o quê. O que que acontece? O regulador americano chega e fala: agora é fee-base". E aí ele joga uma parte da indústria em fee-base, cria massa crítica, aí você começa a montar ETF de todo o resto, que é o que está acontecendo aqui, É. né. Tem 2 outras fases nos Estados Unidos que já aconteceram, que aqui vão acontecer também, mas essas ainda vão demorar um pouquinho. Eu vou ter que trazer de novo você, vou detonar a tua agenda, mas vou te chamar de novo pra gente. Pô, eu quero falar dessa mudança da indexação para gestão ativa que deve vir para o próximo ano, que você já me falou um pouco. Tem tanta coisa aqui pra gente conversar, mas até por causa do tempo, eu sempre quando eu trago pessoas aí que são referências nas suas áreas, e você claramente você é um dos percussores aqui dessa jornada de destravamento de mercado, entendimento do mercado, cara, você é não, é referência total no mercado e É. ah, eu gosto que as pessoas deem bons conselhos, até como a gente como é pai, e até pessoas que olham faltam bons exemplos às vezes no nosso Brasil, então eu gosto de trazer pessoas que são bons exemplos. Obrigado. E aí eu queria que você pudesse dar uma última palavra dando mesmo conselho para outros profissionais aí que olham você como referência aqui,
para numa jornada profissional, Bruno? Cara, 3 coisas me vêm à cabeça muito claramente, assim, na minha jornada, o que não quer dizer que funcione para todo mundo, mas, a gente aprende que olhar o que os outros fizeram ajuda, não necessariamente resolve, né. Boa. Mas uma coisa que eu acho importantíssimo é o seguinte, tenha convicção das coisas, né, e no caso do por exemplo, no caso de ETFs, eu fiquei aí 20 anos nessa brincadeira, não fui teimoso, acho que essa é uma outra coisa importante, então nesses 20 anos, 10 desses 20 anos eu estava dedicado, ou seja, fazendo só ETF. Nos outros 10 eu estava fazendo também ETF. Então enquanto o negócio não andava, Não seja eu fui teimoso. cuidar de algumas outras coisas, fui fazer outras coisas, fui trabalhar no mundo de assessoria, de advisory, mudei para o outro lado do balcão. Falei: "Vamos tentar mudar esse lado, porque na hora que esse mudar ajuda o outro", mas sempre de olho no que estava acontecendo em ETFs. Então acho que tem uma questão importante aí que é, cara, olhe o mundo, não fica focado só em você. Olhe o mundo, o que está acontecendo no mundo é que você tem que fazer. Então eu sempre brinco uma coisa, assim, eu acho que eu consigo fazer uma provocação aqui com vocês, o seguinte: vocês acham que eu tenho alguma chance de vencer uma competição de natação contra o Michael Phelps? Com certeza não. Só se ele já tiver Não, vamos imaginar Ali. mas vamos imaginar o seguinte, e se for uma competição muito curta, vamos imaginar aí 100 metros, ou menos, 50 metros, e ele tá contra uma correnteza absurda e eu tô a favor de uma correnteza absurda. Eu Eu tenho sou alguma chance. sou 100% Bruno nessa. Alguma chance eu tenho. Qual é meu ponto com essa brincadeira exacerbada e super exagerada? Cara, se você não existe muito pouca recompensa em resolver um problema grande e difícil, ao invés de resolver um problema grande e fácil. Então, como é que você escolhe como é que você os jovens perguntam, né: "Como é que eu faço a minha carreira andar rápido?". Procura um problema grande e fácil. Fácil para você, que pode não ser fácil para os outros. Mas eu acho que essa é uma questão Legal demais essa. importante, né. Legal demais, A sim. segunda coisa que eu acho muito importante, que tem muito a ver com isso na minha visão, é o seguinte, cara, não insista numa coisa que não está dando certo, cara, sem olhar o porquê. Presta atenção, o mercado está mudando. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu comecei a minha carreira em asset management, porque era o que estava começando. Então, tudo aquilo que você está começando, você tem menos vantagem, você tem menos desvantagem por ser jovem. Claro. Então, beleza, estou começando. E uma pessoa me falou isso na época. Eu era trainee, eu não sabia para onde eu ia. Ela falou, cara, vai para isso aqui porque ninguém entende isso. Aí você começa do zero igual a todo mundo. E aí você vai fazendo, né? Isso eu acho que é uma outra coisa bem legal. E aí no meio do caminho, né, eu fui fazer meu MBA, voltei, continuei fazendo o que eu já fazia e, né, num determinado momento, quando o Brasil estava decolando na capa da The Economist, É, saiu Cristo. né, eu fiz o quê? Eu falei: "Cara, tá na hora de eu vender ativos brasileiros no exterior". Todo sentido E também. aí eu comecei a fazer isso, e foi dando certo. Daí o Brasil começou a não fazer a coisa certa e o Cristo embicou de volta, né, a capa do The Economist era o Cristo caindo. E cara, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ativo de fora e vender no Brasil. Atenção a sinais também, é isso aí. Então, assim, você tem que ir levando as coisas para o lado que as coisas estão indo, entendeu? Não adianta dar murro em ponta de faca e tal. E aí tem uma outra coisa mais recente, eu acho, que é uma outra lição que eu fiquei, eu sempre fui uma pessoa, vocês já perceberam aqui provavelmente, eu alongo um pouco as coisas, às vezes eu sou um pouco prolixo, porque eu gosto de ser preciso. Mas no mundo de hoje, a gente tem que ter uma coisa muito clara na cabeça, cara, que é a tal da regra dos 6 segundos, né. Como é que eu traduzo essa regra? Essa regra é o seguinte, você tem 6 segundos da atenção de alguém. Nesses 6 segundos, você precisa conquistar mais 6 segundos. Boa. Mais 6 segundos, mais 6 segundos, mais 6 segundos. E aí cada vez menos você consegue alongar isso aqui. Então vá direto ao ponto. Essa é uma outra coisa que eu acho importante, assim, tente focar naquilo que você está resolvendo, controle um pouco mais a sua agenda, sabe. Eu acho que essa é uma outra coisa interessante. E a última, que é uma coisa que eu sempre falo, eu falo até em casa muito isso, assim, que eu insisto muito no conceito da causalidade com meus filhos. Né, que é, cara, assim, você quer que ele pare de fazer uma coisa que você não quer que ele faça? Mostra pra ele que aquilo é ruim pra ele.
Não adianta você ficar Fica falando: "Eu não gritando. quero que você faça isso e tal". A minha filha, por exemplo, cara, precisa comer. "Ah, você não quer comer? Tá bom, mas o que tem é isso aí". É fácil fazer isso? Porra, muito difícil. Dói, é muito complicado. Mas, cara, a gente tem que fazer isso, a gente tem que criar filho para o É mundo isso e mesmo. etc. Então, traduzindo isso para, por exemplo, quando alguém jovem me pergunta o que que tem que fazer para subir na carreira, a minha resposta é muito simples. Cara, primeiro, entenda o seu mandato onde você está. Não é o que você quer fazer, é o que a empresa te contratou para fazer. Entrega isso brilhantemente. Faça a empresa ter medo de te perder. Daí para frente tudo vai andar. Mas você precisa entregar primeiro o imediato. Se você não faz o imediato, o resto, cara, ninguém vai valorizar. Eu aprendi muito tarde na vida, eu acho, essa questão do mandato. Por exemplo, quando eu entrevisto alguém, eu sempre faço, agora não vou poder mais fazer isso aqui, porque quem assistir aqui Anota aí, gente, quem é, quer trabalhar com o Bruno aí, ó. mas a minha última pergunta sempre é: me descreva as suas primeiras 4 semanas aqui se eu te contratar. Ó que legal. Cara, é impressionante como isso me ajuda a entender. Perfil da pessoa já. Não, não é nem o perfil, é se a pessoa sabe o que ela vai fazer. Cara, as pessoas respondem umas coisas assim, cara, às vezes muito longe do que é. Do que é o job do que Cara, você precisa do É, porque cara. muitas vão para eu não tô entrevista. contratando uma pessoa brilhante, necessariamente. Adoraria muito só contratar gente brilhante. Mas, cara, não tem budget, né? Você tem um budget para aquela vaga. A primeira coisa que você precisa fazer quando você contrata alguém é o quê? Resolver aquele problema. É isso aí. Eu adorei. Nossa. Se a partir do momento em que a pessoa resolveu aquele problema, ela é genial, maravilhoso, você vai botar ela Next. para fazer outra coisa. Ela treina alguém Mas ou ela tem que saber o faz que um ela agente do Claude e segue que o você jogo. espera dela nas primeiras 4 Mas semanas. essa questão do mandato, cara, ela me atrapalhou muito na carreira. Porque muitas vezes eu achava que eu estava lá para uma coisa e não era. E aí você está otimizando a coisa errada, não vai funcionar. Pô. Ah, cara, ó, uma aula aqui de tudo e quanto mais a gente conversa aqui, mais eu te admiro, cara. Obrigado, Você tem é um recíproco aqui, com certeza vocês, é. você é um cara super técnico, super apaixonado pelas faixas, super correto, e eu acho que é um cara que tá deixando um legado super bacana aí pelo onde você passa. Que Obrigado legal. demais, Bruno, obrigado de Vou coração. mostrar esse comentário seu para Helena e para o Obrigado. Tom. Obrigado de coração. Obrigado você, cara. Quando você quiser, tamo aí. O Pô, não preciso nem falar, né, espero que vocês tenham adorado como a gente. A gente vai colocar aqui o contato da Galápagos, do Bruno aqui, toda a área aqui de RI para você entrar em contato, conheçam mais sobre a Galápagos. O Bruno é um cara super acessível quando ele tem agenda. E fique com a gente para os próximos, curta aqui com a gente. Obrigado.